Aqui, entre essas montanhas, começou a história de Ângelo. Ele nasceu em uma família muito humilde da zona rural das Astúrias, onde a vida não dava nada de graça. Era uma vida muito difícil. Eles cresceram aqui, mas precisaram sair cedo para ganhar a vida pelo mundo, porque a situação em casa era muito precária. Então veja só como era difícil. Quando minha avó chegou aqui, eles tinham apenas meia vaca, quer dizer... Meia vaca. Isso mesmo, meia vaca, era dividida com um vizinho. Tudo era conquistado com muito trabalho e esforço. Seus antepassados viviam do pouco que a terra oferecia, até que, com o tempo, conseguiram ir além da simples sobrevivência. Abriram um pequeno bar-mercearia que virou ponto de encontro, refúgio e esperança. Os anos passaram, a família prosperou e aquela origem simples cresceu até se transformar em uma empresa sólida. A Angel me trouxe até aqui para revisitarmos sua história desde o início, porque há pessoas que, quanto mais alto chegam, mais olham para trás com gratidão. O amor pelos antepassados fez com que Angel construísse algo que todos podemos visitar e que poucos conhecem de verdade. Feito com o coração e que, de certa forma, pertence a todos nós. Olhem só que lugar incrível, estou em meio a uma floresta. Hoje quero trazer para vocês uma história muito especial, porque às vezes o amor pelos nossos antepassados nos leva a fazer coisas grandiosas. Quero apresentar uma pessoa muito especial que conheci há algum tempo e que me marcou bastante, mas isso eu revelo no final do vídeo. Quero que vocês conheçam a história dele, já adianto, ele é uma pessoa incrível. Antes de tudo, como sempre, vou deixar minhas redes sociais por aqui para vocês acompanharem conteúdos que não posto no YouTube. E agora, vamos ao que interessa. Agora sim, vou apresentar o Ângelo. Ângelo, tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria muito que minha família te conhecesse, porque você se tornou alguém muito especial para mim e para o meu dia a dia. Preciso dizer, você é uma pessoa incrível. Agora eles vão poder te conhecer melhor e entender um pouco mais da sua história. Mas me conta, por que você me trouxe até essa floresta tão mística onde estamos? Bom, eu te trouxe aqui porque este lugar guarda as origens da minha família, dos meus avós, bisavós e dos meus pais. Eu também passei muitas temporadas aqui. Vinha nas férias ou, quando nascia uma irmã, me mandavam para ficar com meus avós. E agora você vai ver onde fica a casa do Forcon, onde meus tios e meu pai foram criados. É daqui que vem a história do nome Forcon, que na verdade você acabou usando no seu negócio e em outras coisinhas que vamos ver por aí, né? Exatamente. O nome muda um pouco, mas faz todo sentido. Faz muito sentido, sim. Aqui nesta floresta, seus antepassados cresceram e viveram. Sim, sim. São florestas realmente muito místicas, olhem só. Hoje pegamos um dia de neblina e já estamos bem no alto. Eu quis começar o vídeo aqui porque achei esse caminho com a neblina simplesmente mágico. Imagino seus antepassados percorrendo esses mesmos trajetos, Ângelo. Sim. E deve ser muito forte para você revisitar essa história viva. Eu me lembro de tudo porque conheço bem essa história. Meus tios e minha avó sempre me contaram e, bom, era uma vida muito dura. Eles cresceram aqui, mas precisaram sair cedo para ganhar a vida pelo mundo porque a casa era muito pobre. Então, para você ter uma ideia de como era, quando minha avó chegou aqui, eles só tinham meia vaca, quer dizer... Meia vaca? Isso, meia vaca. Uma vaca dividida com o vizinho. Minha nossa. Só isso já diz tudo, né? E se eu começar a contar o que meus tios comiam e o que precisavam fazer... Então você vai me contar, sim, mas quero que seja em frente a essas casas para que as pessoas consigam visualizar onde seus antepassados viveram. Se você concordar, seguimos de carro. Vamos. Seguimos por esse caminho incrível que me deixou de boca aberta para conhecer de perto de onde vieram seus antepassados. Muito bem.
Ali atrás do nevoeiro, vê? Do lado esquerdo fica o celeiro. Sim, sim, dá para perceber uma casinha ali. À direita ficava a casa velha. Depois você vai ver a outra, que meu pai ampliou quando ainda era menino, antes de ir para Lamiria. Impressionante. É natural que você tenha querido parar aqui para contemplar essa imagem, olhar o vale todo coberto de nuvens. Subimos por este caminho aqui. É realmente mágico, né? Você também vê as cabanas onde dá para notar algo que por aqui era... Sim, lá em cima a câmera mostra pouco, mas aqui também tem, é verdade. Ali ficavam as cabanas do pessoal do vilarejo de Posada, que subia no verão para passar a temporada aqui. Ah, você vai me mostrar elas também? Sim, podemos subir para vê-las também. Que bom, sim, sim, sim. Então, Lá eles faziam as colheitas de batata, trigo, milho, de tudo um pouco. impressionante mesmo. Olha essa imagem, o sol nascendo na montanha. Que loucura, pessoal. Estou curtindo demais. É aquele tipo de vídeo que você já gosta logo de cara. Vamos entrando por aqui, para a vilazinha onde a família do Ângel foi criada. Esta primeira casa que você vê aqui, que hoje tem um estábulo e tudo mais, era a casa antiga. Foi aqui que meus tios e meu pai foram criados. O celeiro que fica ali na entrada, eu passava muitas horas sentado ali quando era pequeno, desenhando nas tábuas do celeiro, sabe? E essa que você vê ali no fundo é a casa que meu pai construiu depois. Antes de passar tudo para mim, ele construiu essa casa, fez a ampliação, fez tudo isso e passaram a morar ali. A parte de trás era de um vizinho, o dono da vaca que eles tinham em conjunto. Bom, é impressionante. Preciso te dizer, Ângel, que essa imagem, quer dizer, esse cenário, isso é um horrio, né? Sim, um horrio com vários pegolos. A imagem desse horrio com essa casinha aqui é incrível. Fico impressionado porque está totalmente preservado, bem da época. Sim, sim, totalmente. Ou seja, está exatamente como quando você vinha aqui quando era pequeno, né? Sim, sim. Bom, agora esta casa é de um primo meu de Quintana que cuida muito bem dela. O telhado todo é de gondoline, está recém-pintada. Ainda não entrei, mas acredito que por dentro esteja muito bonita. Que beleza. Eles mantêm tudo com muito cuidado. Ali embaixo ficava o estábulo das vacas e aqui era o estábulo dos porcos. Lá dentro ficava a xariega, onde penduravam chouriços, tocinho e outras coisas. E, enfim... Além disso, a construção tradicional de madeira foi mantida. Esse tipo de terra era o barro que vocês tinham aqui na região? Sim, sim, sim. Claro, sim. Estou vendo ali no fundo. Sim, sim. Isso mesmo. Sim, sim. Aqui tinha barro e eles faziam tudo com o que tinham ao redor. Você sabe como era, né? E seus avós? Sua avó veio morar aqui, nasceu aqui. Como foi essa história? Minha avó... Bom, vou te contar exatamente como foi. Sim, a história da sua avó é a que mais me chama a atenção. Minha avó nasceu em um vilarejo chamado Santa Marta. Santa Marta. Isso, Santa Marta. Fica logo ali em frente, perto da Ponte Tunha, um pouco acima da Ponte Tunha. Foi lá que ela nasceu. E no Soto de la Barca havia uma feira chamada Santa Catalina, que era muito importante para toda a região. Toda a região se reunia ali, principalmente para a compra e venda de porcos. Era isso que dava fama à Santa Catalina. E foi nessa feira que, como todo mundo se conhecia, acabaram negociando o casamento da minha avó. Ou seja, o casamento da sua avó foi negociado nessa feira? Nessa feira. Impressionante. E ela veio para cá. Vieram casados para cá, ela também veio. E aqui estava o meu avô, com quem ela se casou, e a mãe do meu avô, a sogra dela. Vieram os três para cá e quando chegaram, ela descobriu que só havia meia vaca dividida com um vizinho. Era, como já te disse, miséria total. Mas como funcionava isso de ter meia vaca com o vizinho? Afinal, uma vaca não dá para dividir ao meio. Não, não. Como era isso então? Eles usavam a vaca, por exemplo, para arar a terra. Quem não tinha vaca se juntava com o vizinho que tinha uma. Usavam a mesma vaca para trabalhar a terra de um e do outro. Nossa, é impressionante. Era miséria, pura e simples. E ela, bom, era analfabeta, mas tinha uma coragem e uma força incríveis. Depois eu te conto melhor como era minha avó. Encarna era exagerada, né? Ela veio para cá, enfrentou tudo isso, começou a ter filhos, foram 5, 3 homens e 2 mulheres. E seguiu em frente, começou a produzir aqui tudo o que conseguia, tudo o que era possível produzir,
Subia para Tinel às quintas-feiras para o mercado e ia vendendo o que produzia. Mas, claro, naquela época existia o que chamavam de filibato, fielatos ou algo assim. Sim, sim. Você precisava pagar imposto sobre o dinheiro que levava para casa, ou então gastá-lo ali mesmo. Ou gastar tudo ali na região. Isso, ali mesmo na região. Que curioso, né? E ela, claro, queria guardar o dinheiro talvez para comprar a outra metade da vaca ou adquirir mais terras. Mesmo sendo analfabeta, ela se virava muito bem. Vou te contar uma história curiosa que ficou famosa em toda a região de Tinel e Rodical. Minha avó tinha muita garra, era muito alegre, muito determinada. Ela levava o dinheiro, mas revistavam os burros, iam com o burro levar as mercadorias para Tinel. Mas depois tinham que passar por um posto de controle. Tipo uma blitz policial, né? Isso, uma espécie de blitz. E não lembro exatamente como se chamava, mas tinha um nome específico. Ela precisava passar por ali. Consigo até imaginar a cena na minha cabeça. Então, em Tinel, juntava o pessoal de Posada de Santianes. Todos vinham juntos em grupo. Ela ia na frente e os outros vinham logo atrás. Descia de tamancos com o burro e às vezes dava um chute nele para fazê-lo andar. E o fiscal perguntava: "Escute, senhora, onde a senhora leva o dinheiro? Onde está o dinheiro?" E ela respondia: entre as pernas, senhor, entre as pernas." E escute, senhora, tentavam alcançá-la e ela ia descendo, apressando o burro, enquanto todos os outros a seguiam com os seus. Quando chegaram a Rodical, onde todos desciam, ela disse: "Ai, que alívio, preciso tirar isso daqui." Ou seja, era verdade? Sim, ela colocou o dinheiro dentro de um lenço, enrolou bem e amarrou entre as pernas. Puxa vida. Quando chegou a Rodical, comentou: "Desci toda assada." Normal, né? Coisas que o povo tinha que fazer para sobreviver. Enfim, essa foi a história de como ela trazia o dinheiro. Quero dizer com isso que, apesar de analfabeta, ela não era nada ingênua, era muito esperta. Ela não sabia ler nem escrever. E, no entanto, meu avô, quando estava aqui, sabia ler e escrever. Foi ele quem levou todos os filhos para a escola, porque meu pai só estudou por 2 meses, mas escrevia perfeitamente. Ele foi ensinado pelo meu avô. Agora estou aqui com você, mas me vêm muitas lembranças à cabeça, como esta casa antiga onde te contei que eles foram criados. Aquela ali era a entrada principal. Vê o forno de amassar ali? Isso era o forno? Esse aqui? Sim, era o forno de amassar e ao abrir a porta ficava ali a chariega onde cozinhavam e faziam as refeições. Eu me lembro de um dia em que caiu uma neve impressionante. Eu estava aqui com minha avó e meu avô. Eu saía, mas às vezes sentia frio e voltava para me aquecer no fogo aceso, com os chouriços pendurados. Não sei o que fiz, mas coloquei o fogo debaixo do banco e aquilo pegou fogo. Ai, minha mãe. Bom, minha avó... Você está revivendo tudo isso, né? Minha avó correu e apagou o fogo rapidamente, porque aqui não tem água. Era preciso buscá-la no rio ou na fonte, já que não há nascente. Estamos numa área bem alta, né? Então ela apagou tudo rápido e me deu uma bronca daquelas. Você ainda escuta ela? Escuto, sim. Escuto até hoje, porque além disso ela era cheia de arte, cheia de graça. Minha avó era, exageradíssima. Era assim mesmo. E agora, estando aqui, eu lembro de tudo. Eu devia ter uns 4 ou 5 anos quando vivi isso aqui. A imagem é realmente autêntica, Ângelo. Estamos falando de algo com mais de 100 anos de história. Sim, quer dizer, até a porta é a original. Está tudo como era. Sim. É impressionante mesmo. Esta era da minha avó. Minha avó comprou em Posada, desmontaram tudo e montaram aqui. Uau! Eles remontaram aqui exatamente o projeto original que ficava em Posada. Você não sabe a idade exata? Dá para ver que a estrutura é bem antiga. Bom, esta aqui, calculo que eles trouxeram para cá há mais ou menos 85 anos. 85 anos, né? Porque meu pai, se estivesse vivo, hoje teria 100 anos completos, no dia de Santiago, 25 de julho. Ele faria 100 anos se ainda estivesse vivo. E ele era só um garotinho quando isso aconteceu. Imagino que isso fosse usado para guardar a colheita e tudo o que vocês produziam aqui. Afinal, do que se vivia em um lugar tão isolado assim, Ângelo? Olha, aqui tinha muito milho. O milho dava muito bem para todo lado. Além disso, lembro que meu pai subia e às vezes fazia uma casinha para meu avô dormir lá e vigiar o javali.
Os vizinhos das cabanas de cima colocavam tudo por cima do milho, com cordas, latas e tudo mais, e passavam a noite vigiando o javali. Tenho lembranças de muito milho por aqui e de colheitas impressionantes de trigo. Era o que mais se produzia, mas depois as batatas e a beterraba também davam muito bem. As hortas produziam muito bem, havia um vale inteiro que rendia bastante. Muito fértil, né? Muito fértil, sim. Estou vendo esse carro aqui agora. Ângel, isso me traz muitas lembranças de quando eu ia para o interior também. Meu Deus, que carros típicos, hein? De quem é esse aqui? Esse era de um tio meu, o José, agora ficou com o meu primo, o Quintana. Com esse carro ele rodou o que não está escrito, porque houve uma época em que ia trabalhar em Guardo, em Palência. Uau! Eu ia com ele. Com esse aqui? Com esse mesmo. Bom, quem conhece um pouco desses carros sabe que eles são quase como tratores ambulantes porque deixam sua cabeça maluca quando você chega em Palência. Então ele ia por San Isidro, passava por San Isidro. Uau! Uma vez estava nevando muito e ele passou por ali. Era muito corajoso. Teve vários acidentes, mas sempre com muita sorte. Segundo ele contava, capotou, ficou com as rodas para cima e, como havia tanta neve, acabou descendo pela estrada esquiando. Minha nossa! Com o capô todo encharcado. Aqui, como vocês estão vendo. Por isso, quando vejo tantos carros abandonados, Ângelo, eu penso nessas histórias. Não só nos carros, mas em lugares como este. Se você chega sem contexto, não imagina como era a vida aqui. Ter alguém que é a memória viva dos seus avós e tios e que pode reviver tudo isso com você é algo muito especial. Aqui embaixo, neste galpão, eles guardavam as máquinas de debulhar. Aqui embaixo? Sim. Ou seja, neste lugar? Isso. Eles faziam campanha por toda a região, passando de vila em vila. E depois? A máquina de debulhar, para quem nos assiste de outros países, explica um pouco. O que é exatamente? É a debulhadora de trigo ou de centeio, isso mesmo. Vamos deixar isso por aqui porque tem tudo a ver com o que vamos ver mais adiante. Muito a ver, depois a gente explica melhor. Foi aí que nasceu algo que para mim é muito especial e único. Tudo isso nasceu com essas máquinas, principalmente por causa delas. Então vamos deixar isso para depois. Que tal subirmos até as cabaninhas ali em cima? Acho ótimo. A vista deve estar incrível agora, sem a neblina. Maravilhosa. Então vamos lá. Vamos. Esses caminhos guardam muito mais do que lembranças. Guardam a vida daqueles que vieram antes de nós e deram tudo sem deixar nada escrito. Percorrê-los é honrar a história deles e lembrar de onde viemos. Cada passo que damos hoje se apoia no esforço e no sacrifício de quem caminhou antes de nós. Subam aqui, porque daqui normalmente dá para ver uma paisagem muito bonita. Dá para ver todos os lugares onde meu pai esteve, onde ele começou a construir as casas, onde montou o bar mercearia. Depois aquilo que aparece lá ao fundo, meio visível. Sim, olha, vou tentar focar ali embaixo. Estamos bem longe, né? Dei um zoom. Aquilo ali é o Forcon, certo? Sim. A empresa de construção que você tem. Ali também tem lojas? Sim, de transporte e tudo mais. Esse já é o negócio que eu tenho hoje. Quem começou foi meu pai. Ele não chegou a ver isso assim, porque quando morreu ainda era algo pequeno, mas ali já tínhamos uma casinha para guardar uma Robert Chateau que possuíamos e já vendíamos cereais. Depois, mais tarde, lá embaixo, eu te mostro outro lugar onde fui crescendo, que foi onde construí a casa. Acho que dá para perceber daqui. O problema é que estamos muito altos, mas é tudo tão bonito. E o outro acho que é isso aqui, né? Sim. Isso aqui embaixo. Isso, aqui embaixo é o que chamam de povoado de pousada. O problema é que a neblina não deixa a gente ver direito. E aquilo lá no fundo que vocês estão vendo é Tinel. Impressionante, Ângelo, de verdade. As vistas são incríveis. Bom. Imbatíveis, né? Daqui você já vê. Olha, daqui quase dá para dizer que isso aqui é metade do Conselho de Tinel, né? Porque se você olha lá de cima, toda essa parte mais plana é Tinel. Já tudo isso aqui embaixo, bom... Aqui em Túnia tem um rio chamado Rio da Fome. Só o nome já diz tudo. Rio da Fome? Da Fome. Aqui era assim até chegar à usina, quando começaram a surgir empregos, trabalho e outras oportunidades. Antes disso, o pessoal vivia basicamente de sobrevivência. Ovelhas eram o que mais tinha por aqui. Depois começou a chegar a indústria. Veio a usina da Flórida, depois a de Calabazos, depois a térmica. O grupo 1, o 2, o 3, bom, até hoje, né? Mas muitas já desapareceram mesmo. Bom, podemos dizer que seu pai foi um visionário porque ele saiu praticamente do nada e construiu tudo isso aos poucos, como vamos ver agora. Tudo, sim, sim.
Ele começou trabalhando como carpinteiro no Salto de Calabazos e quando saía do turno, em Calabazos mesmo, todos os dias gastava 1, 2, 3 sacas de cimento e foi levantando ali 2 prédios que você vai ver. Que a gente vai ver agora. Cada um com 4 andares. Que incrível. Trabalhando à noite, inclusive. Eu te agradeço muito por ter me trazido até aqui para contemplar, eu e toda a minha família, essas vistas incríveis do vale. Olha isso, que maravilha. Estou realmente impressionado. Agora vamos começar a descer. Vamos ver aquelas cabanas de que você me falou e uma casa muito especial no caminho, cheia de história, como você comentou. Sim, a das Riqueiras. E depois descemos para ver a área onde seus pais começaram tudo, um pouco mais adiante. Isso. Vamos gravar o local para que vocês conheçam, porque fica à beira da estrada e dá até para visitar ou comprar alguma coisa. Agradecemos muito. É bem interessante. Depois vamos para a surpresa final. Então, como temos muito material, vamos acelerar, senão vamos gravar por 3 horas, eu acho. Vamos lá. Bem. Olha, Álvaro, essas são as cabanas. Aqui vinha o pessoal de Pousada. No verão, eles colhiam o feno, faziam as colheitas e quando eu estava aqui com minha avó, eu também vinha para cá. A gente passava muito tempo por aqui naquela época. Tenho uma história para te contar sobre o Juanito, que era quase da família. A gente estava sempre junto e ele era só um pouco mais velho do que eu. E ele vinha para cá com as vacas, ficava aqui com elas e eu subia para fazer companhia. Foi ele que me ensinou a segurar o teto da vaca e jogar o jato de leite direto na boca. Eu fazia isso. Eu fazia mesmo. Ele conta isso e diz, e aí, você jogava o jato de leite direto na boca. É verdade. A gente precisa reaprender, porque eu já esqueci como faz. Aprendi com o vizinho que trazia as vacas para cá. Eu era pequeno e ficava por aqui com ele, que era um pouco mais velho. Para falar a verdade, Ângelo, que coisa, hein? E as famílias vinham para cá, a gente se reunia nesse campinho, bem ali atrás desse portãozinho. A molecada se juntava, todos um pouco mais velhos que eu, e a gente passava o verão inteiro aqui. Dá para dizer que isso aqui é uma branha de verão, então, né? Sim, isso aqui é uma branha. Além disso, eles dormiam aqui mesmo. Porque quando terminavam tarde, não compensava descer e depois subir tudo de novo com a colheita. Aqui era feita a debulha do trigo. Juntavam o feno, traziam as vacas, consumiam parte aqui mesmo e levavam o restante para baixo. Quantas pessoas chegavam a morar aqui durante o verão? Bom, aqui tinha 1, 2, 3, 4 famílias. 4 famílias? Isso, 4 famílias aqui. Cada família devia ter umas 10 pessoas, mais ou menos, né? Sim, bom, os filhos... Então dava umas 40 ou 50 pessoas aqui. Os mais velhos... Que lugar bonito, hein? Essa daqui já está ficando... Está um pouco abandonada. Sim, está um pouco abandonada. Vamos mostrar para vocês verem. Aqui tem muitos javalis, como dá para perceber. Eles vêm comer aqui. Dá para ver as marcas. Essa já estava mais abandonada. As outras estão melhor conservadas. Sim, eu já tinha visto lá de cima. Essa é a única que está um pouquinho assim, coitada. Mas as outras não, estão bem cuidadas. E esta aqui é linda. É a mais alta de todas, essa que vocês estão vendo agora. Olhem, essa aqui é ainda maior. É grande mesmo. Essa aqui foi deixada pelo herdeiro há pouco tempo. O gado não faz tanto tempo que saiu daqui. Até pouco tempo atrás ainda tinha vacas. Tinha vacas? Sim, tinha 2 ou 3 vaquinhas. Mas como hobby, sabe? Ele mantinha como hobby. E, bom, manteve. As fazendas aqui por perto ainda são cuidadas. Sim, dá para ver que ainda vem aqui. Ainda existe um pouco de gado. Pois é, Ângelo, é curioso e bonito reviver essa história assim. Sim. Agora vamos até aquela casa que eu te falei que tem muita história, a Casa da Regueira. Vamos dar uma olhada nela por aqui. Sim, estou curioso. Quero ver qual é a história. Você ainda não contou. Vamos lá. Olha, essa era a casa que eu te falei, Álvaro, né? Ficava na Regueira, era chamada de Casa da Regueira, algo assim. E aqui na região era uma casa muito importante. Além de ter muitas propriedades que alugavam para pessoas que tinham poucas, também emprestavam dinheiro. Ou seja, era uma família com muito poder,
tanto alugava uma propriedade quanto emprestava dinheiro para você comprar o que precisasse. É incrível, porque hoje a gente vê tudo isso completamente tomado pela floresta. Subimos caminhando até aqui e agora estamos no meio da mata. Antigamente isso aqui não era nada parecido com o que vemos hoje. Imagino que tudo fosse bem cuidado. Sim, era muito mais arrumado. Por exemplo, bem aqui na frente havia um moinho. Ah, isso aqui era um moinho? Eles tinham um moinho próprio. Uau! Era uma grande propriedade. Você já viu o celeiro e agora vamos ver a casa ali atrás. Sim, vamos. Se você quiser, chegamos mais perto e mostramos de perto para o pessoal conhecer. E essa casa, bom, os filhos foram quase todos para Gijón, onde tinham negócios. Ela acabou ficando vazia, mas a família ainda vem aqui de vez em quando. Faz tempo que não os vejo, mas continuam mantendo a casa. Uau, uau, que casa, hein, para aquela época. Pois é, imagine só naquela época. Oh. Ali na parte de cima eles tinham hortas impressionantes, cheias de legumes. Dá para ver como essa construção é bem diferente daquela que vimos antes. Essa já é bem mais moderna, né? Sim. Dá para notar. Provavelmente foi construída sobre a base antiga, talvez de uma casa ainda mais velha. Mas olha só. Isso aqui era a casa da regueira. Se você tinha qualquer questão com um vizinho, diziam: essa terra é da regueira, é arrendada, essa também é da regueira. Era assim que funcionava por aqui. Também me contaram que eles tinham um livro onde anotavam tudo o que emprestavam aos outros como se fosse um banco. Se alguém precisava de dinheiro para comprar uma vaca ou um terreno, eles emprestavam. Além disso, o rio passa bem aqui. Olha que bonito. Vou dar um zoom rapidinho para vocês, para que possam ver como o rio desce. Claro que as cores não ficam iguais ao que eu e Ângelo estamos vendo ao vivo, mas é maravilhoso. Imaginem tudo isso bem cuidado naquela época. O rio passa por aqui e seguia até o moinho que ficava ali embaixo. Ali havia uma represa que passava por este lado. A água do moinho passava por aqui. Que bonito. Muito curioso, Ângelo. Obrigado por mostrar mais esse pedaço da história. Sim, cara, é uma história que... Tudo conta? Claro, se isso não for contado, ninguém fica sabendo. Claro, tudo conta. No fim das contas, isso fica muito perto de onde ele vivia com a família, da aldeiazinha, do pequeno vilarejo lá em cima. Aquilo, como era chamado mesmo, era... Era o Furcón? Sim, mas era aldeia, vilarejo. Como a gente poderia definir um lugar assim? Casa da Regueira do Furcón era um conjunto de casas. Um núcleo de casas. Isso, não um núcleo de casas? Não exatamente um povoado unido, mas... Não era um povoado. Casas dispersas, mas que formavam uma... Você percebe que a luz nunca chegou aqui. Aqui nunca chegou, né? Não, nunca. Eu cresci aqui usando candeeiro. Que forte. Era tudo à luz de candeeiro. Lá embaixo na loja, quando meu pai tinha o comércio, ele vendia carbureto para todos esses núcleos aqui de cima. A luz chegou mais para baixo por volta de 85, mais ou menos, mas aqui nunca chegou. Aqui nunca chegou, então? Não, porque era muito caro trazer energia até aqui. Imagino que todas essas florestas que hoje vemos abandonadas antigamente sustentavam todo o povo daqui, não é? Olha, tudo isso que você está vendo por aqui era cheio de castanheiros. Tudo castanheiros? Tudo castanheiros. As castanhas serviam para os porcos e para o consumo da casa. Elas eram guardadas nos corredores do celeiro, o que chamavam de castanha maiuca, que era a castanha seca. E além disso, um dos donos desta casa tinha uma loja em Gijón e na época das castanhas vinha toda semana comprar a produção da região para vender lá. Ou seja, todas essas florestas que vocês estão vendo agora, tudo isso aqui, antes eram castanheiros enormes e agora, Ângelo, estão todos doentes. Sim, porque quando foram abandonados, ninguém mais cuidou. Antigamente havia gente que se dedicava a sacudi-los com varas longas para fazer as castanhas caírem, o que funcionava como uma espécie de poda natural. Hoje as castanhas caem sozinhas, ficam para os javalis, ninguém recolhe e os castanheiros acabam adoecendo. Não há muito o que fazer. Não há mesmo? Não. Mesmo parecendo bonitos, eu percebi isso quando fomos pegar castanhas este ano. Para encontrar 4 boas foi bem difícil. Bom, vamos seguir. Agora já é hora de descer para a área onde seus pais... Começaram a vida?
Começaram uma vida um pouco mais próspera, saindo da pobreza absoluta para buscar crescer e chegar onde você está hoje, graças a eles. Porque tudo está conectado, claro. Claro, claro, eu aprendi muito com eles. Então vamos descer, porque agora começa a parte realmente interessante. Vamos lá. Estamos descendo a montanha e já encontramos o vilarejo. Estamos entrando agora, não é? Em Posada? Em Posada. Que lugar agradável, como você me dizia antes. Foi para cá que vocês desceram? Foi para cá que meu pai desceu. Meu pai veio para cá logo depois de se casar com minha mãe, mas foram morar debaixo de um celeiro. Eu nasci debaixo de um celeiro. O celeiro era de uma tia que já era casada aqui no vilarejo. Eu nasci debaixo de um celeiro. E ficamos lá até ele começar a construir o que você vai ver agora, que foi a primeira casa. Aí ele levantou a casa e já colocou um bar-mercearia. Olha que bonito isso, hein? Que bonito. Era o pueblinho que vocês viam lá de cima. Sim, estávamos bem altos mesmo. Aqui vou-te mostrar onde meu pai começou os negócios dele. Ele foi construindo essa casa aos poucos, quando voltava do trabalho. É essa que você vê aqui, e nela ele já colocou um bar-mercearia. Uau! Quer dizer que todo esse bloco que estamos vendo aqui... Sim, ele foi fazendo aos poucos, principalmente aos domingos, quando descansava depois do trabalho. Ele trabalhou por muito tempo como carpinteiro de formas na barragem da Barca de Calabazos. Ele vinha à noite, gastava 1 ou 2 sacos de cimento, ia levantando parede por parede e depois, nos fins de semana, com a família, irmãos, cunhados, todo mundo ajudava. Ele ia fazendo as lajes e assim construiu o primeiro prédio. Aí já montou o bar-mercearia e nós viemos morar aqui. Saímos da tulha onde morávamos, debaixo de uma tulha, e viemos para cá. Depois ele construiu este ao lado e colocou aqui um depósito de rações, moinhos, enfim. Ou seja, foi aqui que começou o Forcon. Sim. Aqui começou o Forcon que vamos conhecer agora. Isso mesmo. Tinha a loja, depois o armazém de rações. Também teve marcenaria, fazia móveis. Bom, ele fazia de tudo. Um artista? Um artista, sim. E trabalhou como um verdadeiro campeão. O bar-mercearia ficava aqui embaixo, neste ponto. Aquela porta ali era o bar-mercearia. E hoje quem mora aqui? Hoje, de forma contínua, mora aqui minha irmã Mariflor, que vem depois de mim, e tenho mais 2 irmãs que também têm um apartamento aqui, cada uma. Ah, que bom. E onde fica a cesta de pão que... Essa cesta de pão fica aqui, vou-te mostrar agora. É aqui atrás. Aqui, então... Que bonito. Foi aqui que eu nasci. Bom, isso aqui já é o celeiro, mas a área onde eu nasci era um quartinho que ficava embaixo do celeiro. Ali meu pai e minha mãe moravam, e foi ali que eu nasci. Puxa vida. Nossa Senhora... Essa casa era da irmã do meu pai, que já era casada. Eles deixaram que a gente viesse morar aqui para facilitar. Daqui ele ia trabalhar e ia construindo tudo isso, porque lá em cima, no Forcon, ficava muito longe. Claro, a gente desceu bastante, dá para perceber. Sim, são cerca de 3 quilômetros. Mesmo tentando focar agora, com o sol ali na montanha, dá para ver lá em cima onde a gente esteve. Sim, sim, sim. Nossa, quantas lembranças você deve ter aqui. Muitas, muitas. Muitas mesmo. E agora tudo isso cresceu a um nível muito grande. E não só isso. Graças a esse crescimento, você pôde honrar a memória dos seus antepassados e de muitos asturianos com o que construiu, que é o que vamos mostrar no final. Que tal vermos como isso cresceu e no que se transformou e depois seguir para a surpresa final? Acho ótimo. Então vamos lá, vamos para lá. Beleza. Bom, então aqui vocês veem no que se transformou tudo aquilo que meus pais começaram em Posada, debaixo do celeiro onde eu nasci. Foi aqui que pouco a pouco tudo foi crescendo. Começou com meu pai e depois continuei eu. E hoje prestamos serviço para toda a região. Temos lojas de alimentos, materiais de construção, ferragens, cópia de chaves, além da nossa própria oficina para os caminhões, transporte e manutenção. E a empresa Tauá tem aqui o seu centro, né, onde ficam os escritórios. Uau, impressionante. Ângelo, eu imagino o esforço e o sacrifício que existem aqui para ter cada um desses veículos. Imagino que vocês atendam muitas empresas que precisam tanto de tijolos quanto de qualquer outro material para construção.
Então, tudo isso que você falou, ferragens e afins, todo mundo vem aqui porque não tem muito mais na região. Aqui a gente tem tudo para construir uma casa completa. Uma casa completa mesmo, hein? Completa, sim. Aqui você encontra azulejo, telha, tijolo, blocos, agregados, cimento, argamassas de todo tipo. Temos quase de tudo, inclusive materiais que usamos no nosso dia a dia para tratar umidade e outras necessidades específicas. Também oferecemos esses serviços para a manutenção de usinas hidrelétricas, deixando tudo à disposição de quem precisa, seja para tampar vazamentos ou impermeabilizar partes de uma parede. Fico pensando, Ângelo, se seus antepassados pudessem te ver agora lá de cima. Eu acredito que eles sempre nos veem. Mas imagino que se eles vissem tudo o que você lutou para construir isso aqui, olha, ali ficam as oficinas onde vocês fazem os reparos. Tudo isso são as oficinas onde consertam os caminhões. No fim, vocês tentam administrar a empresa mantendo os custos o mais baixo possível, né? Sim, toda a manutenção dos caminhões é feita aqui. Quando o problema é maior, levamos para a concessionária. Claro, claro, porque também não temos especialistas para tudo aqui. Olha lá, o guardião está ali. Temos também uma lavanderia para os carros, caminhões e vans da empresa. Que bom. E é aqui que começamos e onde trabalhamos. Trabalhamos muito, muito mesmo para manter tudo isso. Pois é, isso não surge do nada. Aqui é preciso lutar bastante. Gosto muito da localização, estamos entre montanhas, na estrada para Cangas del Narcea. Quem quiser comprar algo ou visitar o negócio, passa exatamente por aqui. Chama-se Corredor de Narcea. À beira da estrada vocês vão ver, a ferragem é praticamente a única coisa que existe por aqui, mas podem visitar. E o que mais me chama a atenção é que este lugar permitiu a você realizar o sonho de honrar a memória dos seus antepassados, não é? Acho que sim. E para mim o maior orgulho é isso que vamos ver agora, que de certa forma nasceu de todo esse esforço e desse trabalho aqui. Eu sei. E fomos fazendo o resto, né? Estou ansioso para mostrar isso para vocês. Já deixamos todo mundo curioso, então vamos pegar o carro. Queremos mostrar porque era a história da família dele, da vida dele e de como ele conseguiu tudo isso. O que vocês vão ver agora é realmente impressionante. E vocês podem se perguntar como alguém consegue adquirir uma propriedade partindo praticamente do nada, né? A resposta é simples. Você se financia com o seu próprio trabalho. Tudo com trabalho? Depois vamos entrar em mais detalhes, porque, para mim, isso é de tirar o chapéu. Daqui a pouco eu vou te mostrar e você vai entender do que estou falando. Mas, de verdade, muita gente se pergunta como uma pessoa comum consegue ter tudo o que você tem no lugar para onde estamos indo. E é isso. Muito trabalho e um lugar como este. E trabalho constante. Você também se sacrifica de certa forma, mas, na verdade, o que se faz com prazer e amor não é sacrifício. Eu sei, mas isso também toma muito tempo. Toma muito tempo, férias e fins de semana. Eu sei bem disso, exige muita dedicação. Eu que te conheço sei disso, e agora o pessoal também vai entender. Então vamos lá, não vamos demorar mais e vamos até lá. Muito bem, então vamos. Prepare-se para viajar no tempo. Este é um dos museus mais desconhecidos das Astúrias, com um valor incalculável, um lugar onde o tempo parece ter parado. Aqui, Ângelo dedicou sua vida a preservar a memória daqueles que trabalharam em silêncio. Onde estamos? Estamos no Museu de Las Aialgas de Sirviela. É um museu privado, uma coleção que venho formando há muitos anos. Também há doações de pessoas que vão me trazendo peças, ou seja, o que você vê aqui eu comprei, ganhei ou recebi como doação de alguma forma. Tudo isso que você vê aqui é muito variado, desde tratores, máquinas agrícolas e industriais, até objetos do cotidiano. Isso resulta em uma coleção extremamente diversa. Bom, se você observar com atenção essas máquinas, tudo isso tem muito a ver com o que você faz nos seus vídeos, registrando histórias. Sim, é uma forma de registrar o que está se perdendo. E preciso dizer, tudo o que você recuperou aqui está funcionando. Foi restaurado por você e está em funcionamento. É que eu não consigo conceber uma restauração apenas estética. Tudo aqui é mecânico. Precisa ter documentação, poder sair na rua e rodar. Tudo o que está aqui funciona. Uau. Isso não pode ser dito de qualquer museu, muito menos de um museu privado. E também chama a atenção que, apesar de tantos veículos, há muitos objetos do cotidiano, como você mencionou, certo? São temas muito variados, desde o início do século passado e até antes. Até antes? Sim. Porque você tem... Da última vez que eu vim aqui, você tinha veículos do ano de 1400 ou algo assim? Carros do ano de 1400. Carros do país do ano de 1400. 1400, sim. Que se fala rápido, né? Sim, tem alguns.
Depois tem também as primeiras máquinas de escrever, as primeiras máquinas de lavar. Eu tenho, por exemplo, ali uma máquina de lavar do ano de 1890. Uau, impressionante. Aspiradores dos primeiros modelos que existiram, rádios, toca-discos, megafones, coisas ligadas à pesca. Quando se pescava, tudo precisava ser feito em casa, porque não havia onde comprar nada. Era preciso fabricar os chumbos, os iscos, tudo. E como tudo isso começou? Onde começou? Olha, acho que vou-te levar até lá. Vou-te mostrar o lugar onde tudo começou e com o que começou. Então vamos lá, porque com tudo o que tem aqui... Isso que você está vendo é uma máquina de debulhar, da qual eu já tinha falado no começo, aquela que ficava guardada lá no Forcon. Ah, então é essa a máquina que ficava guardada lá? Essa mesma. Essa é uma máquina de debulhar, a gente chama de debulhadora. Ela serve para separar o grão da palha. O que você vê aí é trigo. Naquela época, isso era o auge. As maiores festas dos vilarejos aconteciam no tempo da debulha, porque se a colheita fosse boa, você garantia o pão do ano inteiro na despensa. Então, para o pessoal era uma festa. Tinha muito trabalho, era pesado, mas era uma festa. Meu pai e meus tios tinham essa máquina porque trabalhavam sempre como uma espécie de sociedade. Eles iam de vila em vila, levando 3 peças: a debulhadora, a desgranadora, o motor e a aventadora. E a aventadora é essa máquina aqui, né? Isso. A aventadora era a que limpava o trigo e entregava o grão já limpo no final. Eles iam de vila em vila. O pessoal do povoado seguinte, que precisava debulhar, vinha com vacas, 3 pares de vacas, engatavam tudo e levavam para o próximo lugar. Assim faziam a campanha durante todo o verão. Começavam em meados de julho e seguiam por julho, agosto, setembro e, em alguns casos, até outubro. Depois deixavam tudo nas eiras, faziam esse percurso todos os anos e, no fim, guardavam até o ano seguinte naquele galpão que vimos antes, não é? Uau, impressionante. O que mais me chama a atenção é que essa seja a máquina original dos seus antepassados e que, pelo que você me conta, foi por causa dela que começou toda essa paixão por colecionar e preservar essas máquinas. Exatamente. Olha só quanta coisa tem por aqui. De verdade, preciso dizer uma coisa para vocês. Eu não vou conseguir mostrar todo o museu. Na verdade, se fiz esse vídeo, antes de tudo, é porque o Ângelo é uma pessoa muito boa. Ele não tem nenhuma intenção de se promover. É simplesmente alguém de coração enorme que fez algo que, para mim, é impressionante. Vou dar apenas uma visão geral de tudo isso, porque realmente vale muito a pena vocês virem conhecer pessoalmente. O museu precisa do apoio de vocês para continuar aberto, já que é uma coleção privada. E depois conto mais detalhes, porque o Ângelo está envolvido em absolutamente tudo. Ele faz as coisas de coração, temos máquinas por aqui. Bom, essa máquina talvez a gente fale com mais calma depois, porque ela é muito especial. Na verdade, ela vem de Somiedo. Quem me acompanha sabe da minha relação especial com Somiedo. E é uma máquina muito especial, não é, Ângelo? Sim, isso é um pisão de escanda. Pisão de escanda. Vamos chegar mais perto, porque é realmente uma máquina que, quando me explicaram na última vez que estive aqui, me pareceu quase mágica. Porque isso, se não me engano, Ângelo, me corrija se eu estiver errado, foi projetado por alguém sem estudos formais num vilarejo de montanha e todas as peças foram sendo desenvolvidas à base de tentativa e erro. Exatamente. É verdade mesmo? Sim, é assim. Isso é uma engenhoca, digamos assim. Não existem 2 máquinas iguais. Primeiro porque o escanda só era cultivado em uma região das Astúrias. Com isso, nenhuma indústria tinha interesse em produzir isso em série, já que não havia produção suficiente para uma fabricação contínua. Então, dessas máquinas ainda existem algumas em Belmonte de Miranda, em Somiedo, em Salas, mas não há 2 iguais. Ela faz algo parecido com o trigo, mas o escanda fica bem encapsulado. O grão precisa de um processo muito diferente do trigo comum. No campo, a colheita também é feita de outro jeito. Colhe-se apenas a espiga. Depois, essa espiga precisa ser desfeita e todo o resto da palha é descartado. Fica o que eles chamam de erga. Dentro dessa erga há uma cápsula onde ficam 2 grãos de escanda. Por isso precisa passar por um pilão, como eles chamam, algo bem parecido, com as pedras de um moinho que vão pressionando, eles chamam de côncavo, e o que acontece é que o grão vai sendo descascado da casca externa. Depois tudo isso passa por essa máquina que limpa e classifica. E veja até onde chega. Se você apertar demais essas pedras, pode quebrar o grão e transformá-lo em farinha. Aí o processo contamina tudo e já não serve.
O grão precisa sair inteiro, por isso não se pode apertar demais as pedras. Mesmo assim, cerca de 20 a 25% não é processado corretamente na primeira vez. Depois, no final do processo, tudo o que saiu errado é recolhido e volta novamente para as pedras para passar pelo processo outra vez. E tudo isso saiu da mente de uma pessoa sem estudos formais, sem recursos. Como vocês podem ver, foi feito com chapas reaproveitadas que ele mesmo ia reciclando. Tudo foi construído sob medida, com muitos erros e acertos, ajustando a velocidade das correias, o fluxo de ar, a pressão. São muitos fatores a considerar. Há muitos pontos a calcular porque cada parte trabalha em uma rotação diferente e tudo é movido por um único motor. Depois é preciso distribuir as correias. Algumas giram mais rápido, outras mais devagar. Com certeza, em algum momento ele errou, teve que trocar uma polia, fazer uma maior ou menor. Sim, é impressionante. Com certeza. Acho que muitas das pessoas que nos assistem, Ângelo, viveram essa época e sabem do que estamos falando. Isso é uma relíquia. Foi uma doação, se não me engano, não foi? Foi. Deixou medo. Isso realmente não tem preço. É pura história e pura engenhosidade de alguém que precisava fazer algo rápido e barato, usando peças que tinha em casa e conseguiu criar uma máquina que funciona até hoje. Funciona sim perfeitamente. O grão sai limpo, o resíduo sai por outro lado. Não vai grão para o lixo, nem lixo misturado com o grão. O processo é perfeito. Perfeito. Só para dar uma ideia geral, para vocês terem noção do que há aqui, isso aqui é um carro funerário. De que época? Do século XVIII. Do século XVIII. Autêntico. Autêntico. Com seu próprio caixão. Pessoal, isso é só uma pequena amostra do que existe aqui, de coisas que me chamaram muito a atenção, inclusive isto aqui, que é uma sala de parto. Uma sala de parto forrada com couro de bezerro. De que época é isso? É mais ou menos do século XVIII. Incrível, né? Olha só. Então você está dizendo que o bebê era lavado aqui ao nascer? Lavavam aqui mesmo, sim. Aqui a mulher se deitava para dar à luz, colocava as pernas aqui e essas cordas serviam para se posicionar de várias formas e se segurar para fazer força em diferentes posições. Bom, impressionante. Depois você tem outra sala aqui. Pessoal, de verdade, isso é enorme. Vocês precisam vir com calma, porque há tantas coisas que precisam ser vistas com tempo. Sim, nessa sala está tudo bem junto e há muitas coisas. Dá para ver, por exemplo, quantos tipos diferentes de telefonia existiram. Telefonia, máquinas de escrever, pesos. Balanças? Isso, balanças, pesos romanos, máquinas de costura, relógios, pianos, as primeiras câmaras, até instrumentos de medição usados no recrutamento militar. Bom, Ângelo, eu não quero revelar muito mais, mas quero falar de um detalhe especial do museu. Aquele veículo verde ali, que tem uma história muito importante para você. Tem muita história? Podemos dizer que foi uma das primeiras coisas que você usou para trabalhar, não foi? Foi o primeiro veículo que eu dirigi. Foi com ele que aprendi a dirigir e com 16 anos eu já fazia entregas de ração. Com ele eu ia pelos vilarejos recolhendo o leite. Uau! Quero que te vejam ao lado dele. Fica aqui, Ângelo. Que modelo de Land Rover é esse? É um Santana? É um Land Rover Santana, a gente chama de Land Chato. O chato, né? Isso, o chato. Porque apesar de ter a mecânica do modelo com capô, adaptaram a cabine para ganhar mais espaço de carga. Ele está impecável. Imagino que seja um dos itens mais queridos da sua coleção. Tenho um carinho enorme por ele. Rodei muitos anos com esse carro. Eu abri muitas vezes esse carro porque também era jovem, tinha 16 anos, queria correr com ele, quebrava semi-eixos, quebrava o câmbio e depois tinha que consertar, né? Vou até deixar uma foto aqui que vai ser surpresa para você no vídeo, porque é uma foto sua entregando leite. Você fazia muita entrega de... A gente recolhia leite. Vocês recolhiam leite? A gente recolhia o leite e vendia ração, mas também levava outras coisas da loja. Como tínhamos bar e mercearia, levávamos desde merluza congelada, frango, açúcar, café, tudo o que o pessoal pedia. Fazíamos tudo junto, distribuía a ração e depois recolhia o leite. Impressionante. Olha os caminhões de refrigerante. Ângelo, vou encerrar o vídeo aqui porque quero que vocês venham conhecer tudo isso pessoalmente. De verdade, porque além disso você ainda tem... Quero tocar em um assunto que considero realmente digno de tirar o chapéu. Além de ter esse museu, você oferece trabalho a pessoas com condições especiais que talvez não tivessem encontrado emprego facilmente na região.
Na região mesmo, é um centro especial de emprego. Todos os funcionários que trabalham aqui têm algum tipo de deficiência. E nós trabalhamos com eles. E preciso te dizer isso. Quando os conheci, foi através deles que cheguei até você. E eles estão simplesmente encantados com você. Não sei se te dizem isso com frequência, mas posso garantir que eles não param de falar isso. Sempre que visito o museu dizem, Ângelo, se não fosse o Ângelo... Estão encantados com você e explicam tudo com muita paixão. De verdade, quando vocês vêm aqui, quem atende explica tudo com tanto carinho como se fossem filhos do Ângelo. É realmente impressionante. Vocês precisam vir conhecer. Vou deixar todas as informações e links na descrição para apoiar o museu. Se vierem de férias, a gente pode se encontrar, porque eu estou sempre por aqui. Eu estou por aqui com frequência. Vocês vão conhecer a história dele diretamente e podem perguntar tudo o que não deu para mostrar no vídeo. À disposição. Muitas coisas ficaram de fora e acho que vamos gravar mais alguns vídeos com detalhes que eu gostei muito. Ângelo, muito obrigado por compartilhar a história da sua família e das Astúrias, que no fim é uma história coletiva. Sim, é uma história coletiva mesmo. Agradeço muito por dedicar seu tempo a mim e à minha família para que a gente pudesse te conhecer melhor. Eu que agradeço porque é muito gratificante ver alguém com a paixão que você tem por tudo isso. Isso faz parte de mim, de verdade, e me senti muito à vontade gravando esse vídeo. Então, como eu disse, vou deixar as redes sociais dele aqui e também na descrição. Aproveito para deixar as minhas caso queiram acompanhar mais de perto o conteúdo do canal. A gente se vê na próxima terça-feira.